Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês vão ouvir essa aula, mas ficam meus cumprimentos a todos vocês. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco do que a gente faz, né? E aí eu vim falar para vocês sobre a polineuropatia diabética e como que a gente faz a avaliação clínica, biomecânica e os benefícios do exercício para essa população, né? Me apresentando então, eu sou Érica Queiroz, sou fisioterapeuta, sou professora, atualmente faço doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tenho uma linha de trabalho muito tempo voltado para o esporte, então eu tenho especialização na área do esporte, fiz o mestrado em Ciências do Desporto em Portugal e agora no doutorado fiz uma transferência aí de estudos para a linha das doenças crônicas, especificamente da diabetes. Em Manaus, hoje moro em São Paulo, mas em Manaus fui coordenadora do curso de fisioterapia da Uninorte, depois coordenadora acadêmica e também fui fisioterapeuta do Corpo de Dança do Amazonas. O laboratório que eu estudo é o LABIMP, Laboratório de Biomecânica do Movimento e Postura Humana, que fica no Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP. Então vamos ao que interessa, né? Hoje o que nós vamos falar então é sobre essa patogênese da neuropatia diabética, como que se desenvolve a neuropatia diabética, quais são as alterações e as formas de avaliações, tanto clínicas como biomecânicas, para trazer um pouco mais para a prática de vocês, como que vocês podem aplicar tudo isso, e os efeitos do exercício para essa população. Só para contextualizar, nós temos atualmente no mundo, dados do ano passado, 463 bilhões de pessoas com diabetes. Até 2045 esses números podem crescer. Deixa eu colocar uma ponteira aqui, uma caneta. Então, até 2045 a gente pode chegar até em 70 milhões de pessoas. O Brasil possui 12,5 milhões de pessoas com diabetes, o que é um número bem preocupante, né? Qual é uma grande preocupação? É a quinta maior causa de mortalidade do mundo. 80% dos tipos de pessoas que têm diabetes, 80% é diabetes tipo 2, então é aquela que a gente vulgarmente chama de adquirida. Afeta basicamente pessoas de 20 a 79 anos, então uma faixa etária bem longa, né? Uma população grande que a gente tem para trabalhar e, né, tratar. E dessas pessoas que têm diabetes, 50% podem desenvolver a polineuropatia diabética ou neuropatia diabética, como queiram chamar. E essa polineuropatia diabética, quais são as principais evidências dela, né? Essa revisão sistemática de 2013 mostra pra gente que a neuropatia diabética é a complicação mais comum do diabetes. Tem a retinopatia, tem outras complicações, mas a mais comum é a neuropatia diabética. Ela é simétrica, né? Mais uma vez eu vou falar para vocês, ela afeta os nervos, então ela vai afetar do lado direito e do lado esquerdo de forma igual. É a complicação da diabetes que tem a maior quantidade de hospitalização. Então, esses pacientes basicamente vão precisar do sistema de saúde, o que dá um alto custo para o sistema de saúde. E o que é importante é que quando a gente fala de neuropatia diabética, basicamente vem a imagem das úlceras, das feridas e pensa que ela pode ser traumática, mas não. 50 a 75% das lesões em decorrência da neuropatia diabética podem ser não traumáticas. Ou seja, não pode. Normalmente é aquela história, né? A pedrinha que entrou no sapato do paciente, da pessoa, e aquela pedrinha ele não sentiu e causou uma lesão. Não, nem sempre é assim. Só que ela é muito difícil de identificar porque ela é multifatorial, né? São muitos fatores que podem causar as complicações da neuropatia diabética.
Mas basicamente, como se desenvolve a polineuropatia diabética? Ela acontece principalmente pela hiperglicemia crônica. Então, sim, é a falta de controle do índice glicêmico que pode causar a neuropatia diabética e principalmente a hiperglicemia, né? Eu vou apresentar para vocês algumas explicações para causar essa alteração no nervo, né? A polineuropatia, então uma alteração no nervo. Mas eu vou explicar de forma didática separada, mas basicamente elas ocorrem de forma concomitante, tá? Então, uma das explicações é que eu tenho o aumento da glicemia de forma crônica, é aquela pessoa com diabetes que a gente atende e que, normal, hoje minha glicemia de jejum deu 400, ontem deu 300, amanhã 200, depois 400 de novo, é normal, eles tentam corrigir aumentando as unidades de insulina, mas às vezes não acontece. Então, essa hiperglicemia crônica, ela pode afetar uma das vias, é a via metabólica. E o que vai causar? Vai causar, então, um estresse oxidativo, né? Que é esse desequilíbrio. Deixa eu botar uma ponteira de canetinha aqui. Esse estresse oxidativo, então, que é o desequilíbrio entre os compostos oxidantes e antioxidantes da célula. Então, ocorre um desequilíbrio homeostático. E aí isso pode causar excesso de radicais livres ou até a alteração na remoção desses radicais livres, então esse estresse oxidativo. A hiperglicemia pode causar o estresse oxidativo. A hiperglicemia também pode causar aumento ou disfunção na secreção de citocinas, né, que são substâncias anti-inflamatórias. E normalmente essa secreção com a hiperglicemia ela está aumentada e essa produção exagerada de citocina pode se tornar pró-inflamatória. A citocina ela tem uma função anti-inflamatória, mas o aumento, né, a secreção aumentada pode se tornar pró-inflamatória. Então aumenta a inflamação. Nós podemos também observar a degradação da matriz extracelular. Então, a matriz extracelular sendo aquele conjunto de moléculas extracelulares que dão um auxílio, né, na estrutura e na bioquímica da célula. E também a hiperglicemia, o aumento da glicemia pode causar ativação da proteína C quinase e que, consequentemente, faz uma alteração na produção de óxido nítrico. O óxido nítrico sendo um vasodilatador, né, ele tem uma função vasodilatadora, mas essa alteração na produção de óxido nítrico pode causar uma lesão isquêmica do nervo periférico. Vou mudar aqui a câmera de novo. Então, causa uma lesão isquêmica do nervo periférico, o que diminui a oxigenação dessa estrutura, que é o nervo. Todos esses fatores que a hiperglicemia pode causar na via metabólica vão gerar uma apoptose celular. Um fator não relacionado à glicemia, mas que também pode causar a polineuropatia ou a neuropatia diabética, é a dislipidemia. Então, o excesso de lipídios pode também causar a polineuropatia. Não está relacionado à glicemia, mas também pode ser uma alteração metabólica. Tá? Outra via influenciada pela hiperglicemia é a via vascular. Então, vai causar anormalidades microvasculares nos vasos neurais. Eu posso ter o espessamento ou a duplicação da membrana basal, que é aquele espaço, né, microscópico do tecido epitelial, que vai ter tanto uma função estrutural para esse tecido epitelial, como uma função metabólica, né, de entradas e saídas de substâncias para essa membrana vascular. Eu também posso ter a presença de trombo plaquetário oclusivo, então a coagulação do sangue forma o trombo e aí pode alterar a via vascular.
E o edema, né? E a gente até voltando aqui, falou da produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador, como ele vai estar alterado, eu vou ter consequentemente o edema. Vem mostrando para vocês que essas vias elas trabalham, elas funcionam concomitantes. Eu estou aqui separando para ficar mais didático. E de um modo geral, então, a hiperglicemia vai causar essa disfunção microvascular generalizada no nervo. Quando eu falo de outra via, uma delas é a via neural, propriamente dita, que é quem é afetado, né? A polineuropatia é uma alteração no nervo. E essa via neurodegenerativa, ela pode ter tanto uma redução do crescimento neural, então, de uma forma geral, o nervo não consegue crescer devido ao aumento, o excesso de glicemia. Pode ter uma morte do corpo neural e também pode ter uma degeneração axonal. Então, vocês percebem que a hiperglicemia, ela altera o nervo propriamente dito, ele inteiro, né? Causando um neurotrofismo celular. E a via anti-inflamatória, que também vem ali sempre concomitante com a via metabólica. Eu vou ter recrutamento de células anti-inflamatórias quando eu tenho hiperglicemia aumentada. A produção de citocinas, que a gente já comentou, né, que são substâncias anti-inflamatórias, mas quando elas estão em excesso, elas podem se tornar substâncias pró-inflamatórias. E a redução do fluxo sanguíneo pela alteração da via vascular. Eu não sei se a minha voz está um pouco anasalada, gente, eu estou um pouco gripada, mas vamos lá. Isso tudo vai gerar hipóxia e isquemia do nervo periférico. Então, o principal órgão afetado é o nervo, né? Então, o que a gente vai ter, então? Quando pegamos um nervo de um dado histológico de um nervo de uma pessoa com neuropatia diabética, a região que principal é acometida é a região subaxolemal, que é essa entre o corpo e o axônio. E o que a gente percebe de um modo geral neste nervo? Vai ter perda das fibras nervosas multifocal, uma degeneração axonal e vasos sanguíneos obliterados, né? Então, eu não tenho nem o nervo, ele não, propriamente dito por as suas questões químicas, não vai funcionar, mas eu também tenho uma questão vascular que impede o funcionamento desse nervo. Mas toda essa histologia que, se vocês forem pesquisar, são muitos fatores, como eu falei, ela é multifatorial, e quando a gente fala da questão nervosa, muitas alterações podem acontecer, e que na nossa rotina é difícil ficar tentando diferenciar essas alterações. De um modo geral, a polineuropatia diabética é como vocês podem classificar. São manifestações clínicas, sensitivas ou motoras, que afetam o sistema nervoso periférico, e que podem gerar as úlceras, as feridas, que são as nossas preocupações, e como desfecho mais devastador são as amputações. Então, se perguntarem para vocês, o que é neuropatia diabética? De um modo geral, são manifestações clínicas, sensitivas ou motoras do sistema nervoso periférico. E como que vocês vão avaliar, né? Vocês têm uma pessoa com diabetes, que é aluno, ou paciente, ou cliente, como queiram chamar. As nomenclaturas agora são diversas, né? E como que eu começo a avaliar essa pessoa? Ela já vem com diagnóstico médico, clínico de neuropatia diabética, porque ela fez um exame de eletroneuromiografia, ou ela não vem com diagnóstico, que é 90% dos casos, eu falo por experiência, acho que em 2 anos eu já consegui avaliar mais de 1.000 pessoas mais de 1.500 pessoas com diabetes, e dessas 1.500, 90% não sabia que tinha neuropatia diabética.
das que tinham, né? Das que tinham, nem todas tinham neuropatia diabética, mas das que tinham neuropatia diabética, que aí tá uns 25%, mais ou menos, na minha experiência, a literatura mostra pra gente que 50% tem. Dessas 25%, 90% não sabia que tinha neuropatia diabética. E como que a gente começa a avaliar para dar esse diagnóstico de neuropatia diabética? Para começar, a gente pode fazer uso de vários questionários. A literatura tem vários questionários validados que mostram pra gente os sinais e sintomas da neuropatia diabética, e aí você pode dar um diagnóstico. Um dos mais utilizados é o MNSI, o nome é em inglês, Michigan Neuropathic Questionnaire, enfim, mas é MNSI, que vai de um score de 0 a 13, sendo 13 o pior estágio da neuropatia diabética. Nesse MNSI, algumas perguntas você sente formigamento nos pés? Já sentiu queimação nos pés ou nas pernas? Quando o lençol da cama toca no seu pé, você incomoda? Então, essas perguntas todas geram um score, algumas pontuam 0, algumas pontuam 1, e você consegue definir se a pessoa tem sintomas de neuropatia, e aí você pode inferir que ela tem neuropatia diabética. Outro questionário muito utilizado é o NeuroCool. É um questionário que ele avalia dor, perda ou redução da sensibilidade, sintomas difusos, limitação nas atividades da vida diária, transtornos nas relações sociais e angústia emocional. E dependendo do score também, você consegue definir se esta pessoa ela possui ou não sintomas e comportamentos de uma pessoa com neuropatia diabética. O DNS também é um questionário bem parecido com o MNSI, mas ele é só relacionado aos sintomas, os sintomas formigamento, dor em queimação. E aí, a partir dos sintomas, você diz se a pessoa tem ou não neuropatia diabética. O SDS-CA também é um outro questionário específico para pessoas com diabetes. Ele é um questionário que, além de verificar os sintomas, ele também vê as questões comportamentais, como o uso de medicação, monitoramento da glicemia. O que a gente sabe que a educação do paciente com diabetes é muito importante para que não progrida a neuropatia diabética. Claro que a gente sabe que é uma progressão neural muito influenciada pela hiperglicemia. Então, se a pessoa com diabetes não controla a glicemia, o aumento da glicemia, ela vai agravar, a neuropatia diabética dela vai saindo de um estágio leve para um moderado e um grave, mas que a educação do paciente, ele saber controlar tanto a glicemia quanto fazer um tratamento adequado, também influencia no avanço da neuropatia. Então, esse é um questionário que vê também questões comportamentais. Outra coisa que é muito influenciada é que a qualidade de vida das pessoas com neuropatia diabética ela é bastante afetada. Principalmente porque eles acabam tendo esses sintomas de dor neuropática, que é aquela dor no pé, então ele acaba não saindo de casa por dor, ou porque muitas vezes ele para mesmo de sentir o pé e aí acaba tendo insegurança, desequilíbrio, por exemplo. É muito comum queda nessa população porque ela não sente o pé. Então, a qualidade de vida dela é afetada. Então, uma das formas, não para avaliar especificamente a questão clínica dele, os sinais e sintomas da polineuropatia, mas avaliar a qualidade de vida desta população é bem importante. Outro questionário que vocês podem fazer uso para avaliar essa população é o Foot and Health Status Questionnaire, que é um questionário de saúde para os pés, já que o pé é uma estrutura muito afetada, né? E aí você tem um questionário que é para a saúde dos pés. Esse questionário é muito utilizado com corredores também, mas nós podemos fazer uso para avaliar a população que tem alteração ou sintoma nos pés, que é diabético, possui a diabetes e tem alteração ou sintomas nos pés.
Bom, existe uma gama de questionários, tá? Eu trouxe para vocês o que eu acho que são questionários importantes e que vocês podem fazer uso para quando forem trabalhar com essa população. Nós sabemos então que essa população vai ter essa perda progressiva da sensibilidade, tanto vibratória como térmica, tátil e proprioceptiva dos pés. Não só dos pés, da mão também, mas é bem mais comum nos pés. E aí, uma forma de avaliar essa perda da sensibilidade é através de um monofilamento. Então, deixa eu só ver aqui minha ponteira. Esse monofilamento vocês podem utilizar, tem várias gramas, né? Normalmente a gente usa o de 10, que é esse laranjinha aqui, mas vocês podem usar qualquer um. Claro que tem protocolo para isso, é só procurar o protocolo. Faz um toque nas áreas do pé. Aqui é um protocolo de 4 áreas, mas vocês podem utilizar um de 5, um de 7 áreas, que também leva em consideração o calcanhar. E aí o protocolo vocês que vão definir. Então, o paciente sem olhar, né? Normalmente você coloca ele de barriga para baixo, você toca nessas áreas e ele diz para você se ele sentiu ou não. Como também tem alteração da sensibilidade vibratória, pode fazer também uso do diapasão. Tem vários protocolos também, o que mais utilizados é o do toque no hallux, no dedão. Então, você faz o toque do diapasão no dedão, e aí se o paciente não sentir a vibração, porque é um diapasão igual o instrumental, né? Se ele não sentir a vibração, é ausente, ou seja, ele não tem sensibilidade vibratória. Se ele continuar sentindo a vibração mais que 10 segundos, então ela está normal. E se essa vibração for menor que 10 segundos, você ainda está sentindo a vibração na sua mão, porque você está tocando no diapasão e o paciente não está sentindo menos que 10 segundos, ele está com a sensibilidade diminuída. E para avaliar a sensibilidade térmica, normalmente a gente faz uso de uma prova de ensaio, né? De ensaio clínico mesmo. Você coloca água aqui, esquenta ele e toca também no pé do paciente. Se ele sentir o calor, ok, a sensibilidade térmica está preservada. E pode também colocar essa mesma água num pote de gelo ou até um gelo direto na pele da pessoa e perguntar se ela está sentindo o frio, perguntar o que ela está sentindo, né? Não vai falar que é o frio, mas pergunta o que ela está sentindo. E aí são formas, então, de avaliar a sensibilidade, tanto vibratória, como térmica, como tátil. Essa população também, ela apresenta alterações musculoesqueléticas em membro inferior e das mais diversas. O que a gente pode fazer então, nas alterações musculoesqueléticas, a gente pode avaliar aqui a força dos dedos, né? Então, isso aqui é uma plataforma de pressão, no qual o paciente está posicionado, vou repetir aqui mais uma vez, o paciente está posicionado, pede para ele fazer força nos dedos, e aí quando ele faz força, a gente consegue visualizar aqui o aumento da força. Também podemos avaliar aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar para vocês. Podemos avaliar a eletromiografia, então como é o funcionamento elétrico dessa musculatura. Podemos avaliar também a força a partir do dinamômetro isocinético e também a marcha a partir da cinemática análise de câmeras. E as forças, no caso aqui é uma plataforma de força-reação do solo. Outra alteração desta população é a diminuição da amplitude de movimento de tornozelo e pé. Então, nós podemos fazer uso de um goniômetro manual. Nós podemos fazer uso, então, de um goniômetro manual para avaliar se a amplitude de movimento está alterada dentro dos padrões normais. Ou também direto na cinemática, avaliação por imagens,
para saber se eles apresentam diminuição da amplitude de movimento. Aqui é uma imagem de um eletrogoniômetro, não sei se alguém tem familiaridade, mas ele é igual a um goniômetro normal, né? Aqui a parte fixa e aqui o braço móvel, só que ligado num aparelho e você vê a amplitude de movimento no aparelho. Isso tudo porque essa população apresenta tanto diminuição da amplitude de movimento como rigidez articular. Quais são, então, as alterações biomecânicas, basicamente, que essa população vai apresentar? Eles vão ter diminuição da velocidade de deslocamento e do comprimento do passo, diminuição da extensão e da amplitude de movimento de tornozelo e diminuição da amplitude de movimento de joelho. Vão ter diminuição dos picos verticais da força-reação do solo, então lá na plataforma de força, acredito que vocês já viram alguma aula sobre isso. O pico, a força-reação do solo está diminuída, então tem alguma estratégia que eles estão adotando para não pisar com tanto impacto no solo, isso também não é bom. O excesso do pico é ruim, mas a diminuição também, isso comparado com pessoas normais. E vão ter alteração dos momentos de força, né, que é aquela força rotacional no quadril, joelho e tornozelo. Então, eu tenho tanto alterações do movimento como alteração das forças que influenciam no movimento. Quando a gente faz a eletromiografia, que eu mostrei para vocês, e também pode ser uma avaliação, o que é possível observar? Que no contato inicial, quando a pessoa toca o calcanhar no chão, esta população vai ter um atraso na ativação do vasto lateral e uma diminuição, ou alguns relatam um aumento da ativação do vasto lateral neste momento. Então, que é uma fase no qual eu tenho que ter uma atenuação do impacto, eu tenho um vasto lateral, que é um importante extensor do joelho, com uma disfunção. Ainda nesta fase, eu tenho também um tibial anterior atrasado. Lembra que na hora do ataque do calcanhar, eu tenho que fazer uma dorsiflexão. E como eu tenho um tibial anterior atrasado, esta dorsiflexão pode não acontecer no tempo correto. Por isso é muito comum quando a gente vê pessoas com diabetes e principalmente com neuropatia diabética, elas arrastam muito o chinelo no chão. É aquela pessoa que você fala, nossa, dá para levantar o pé? Não dá para levantar o pé, gente. A neuropatia, ela atrasa o tibial anterior, que é um dorsiflexor, e aí ele não consegue, no momento certo, fazer a dorsiflexão. E o momento certo qual é? A do ataque do calcanhar. Quando a gente já está na fase de resposta à carga da marcha, né, aquela transição, o início da transição da fase de apoio para propulsão, eu tenho uma antecipação de uma ativação do reto femoral. Então, que a gente chama até de estratégia de quadril. Como lá embaixo eu não tenho uma ativação do tibial anterior no momento correto, o que impede de fazer uma dorsiflexão, o reto femoral ativa antecipadamente, causando uma flexão no quadril, para essa pessoa conseguir colocar o pé para frente, porque se isso não acontecer, ela vai tropeçar e vai cair. Então, o reto femoral ele acaba ativando de forma antecipada, o que não é bom, mas é uma estratégia, por isso que chama estratégia de quadril, que o sistema nervoso faz para essa pessoa não tropeçar. Ainda nesta mesma fase, eu tenho um atraso e uma diminuição da ativação do gastrocnêmio medial. Lembra que daqui a pouco ele vai estar se preparando para a propulsão, e aí esse gastrocnêmio medial, ele que é um importante, que é quem faz a flexão plantar para propulsionar na marcha, também vai estar atrasado. E na fase ali de pré-balanço, já finalzinho, que eu tenho que levantar, né, flexionar o joelho, flexionar o quadril, eu tenho uma diminuição da ativação do reto femoral. Então, vocês percebam que são alterações importantes dos músculos importantes de membro inferior durante a marcha e que são alterações principalmente nos momentos em que aquela musculatura mais deveria estar atuando de forma
correta ou de forma que a gente espera. Outra alteração também é a pressão plantar elevada e vai ter uma alteração no rolamento do pé. Então, essas pessoas normalmente têm uma pressão aumentada elevada aqui na região do antepé e do hálux. E por coincidência ou não, é a região onde a gente tem o maior número de amputações e lesões. Primeiro, é uma região onde tem maior número de úlceras, feridas, e as amputações ocorrem basicamente em hálux e na região do antepé. E um dos fatores é essa pressão aumentar elevada que causa lesão nessa estrutura anterior do pé. Esse estudo mostra pra gente, então, que pessoas sem neuropatia têm uma pressão plantar diminuída, tanto no antepé quanto no retropé, quando eu comparo essas pessoas com quem tem neuropatia leve ou quem tem neuropatia severa. Já quem tem neuropatia leve já apresenta uma pressão plantar aumentada na região do antepé, mas somente nessa região medial do antepé. Quando a gente considera uma pessoa já com neuropatia moderada, né? Essa pessoa com neuropatia moderada pode ser aquela que tem mais sintomas da neuropatia. Essa pressão aumentada ela é na região do antepé, tanto na região medial como também agora na região lateral. E o hálux também apresenta uma pressão plantar aumentada. É muito comum nessa população a gente observar calos nessa região. E calo é um importante preditor de pressão plantar elevada. Quando a gente fala de uma neuropatia severa, o que esse estudo mostra pra gente? Que continua com essa pressão plantar elevada na região do antepé medial e que na região lateral e no hálux está diminuída. Vai falar, nossa, Érica, mas e aí? Se melhorou, então? Não é que melhorou, é que pelo contrário. Uma pessoa com neuropatia severa, ela já tem deformidades no pé. E o que a gente observa é que essa parte do pé nem toca no solo. Então, não é que a pressão está diminuída, ela até está, mas um dos motivos é porque o hálux e a região lateral do antepé não tocou no solo, né? O que causa uma sobrecarga na região medial do antepé. E aí é muito comum, várias literaturas mostram pra gente que essas pessoas com neuropatia diabética, elas possuem deformidade nos pés. Essas deformidades vão desde um dedo em martelo, como aqui no exemplo, como um dedo em garra, um pé plano ou um pé cavo. Todas essas deformidades podem causar alteração no rolamento do pé, como alteração na pressão plantar. Muitos casos dessas deformidades dos pés, o tratamento tem que ser cirúrgico mesmo, tá? Então, resumindo, o que nós temos nesta população? As pessoas com diabetes que têm neuropatia diabética, elas vão ter perda progressiva da sensibilidade vibratória, térmica, tátil e propriocepção. Elas terão alterações músculo-esqueléticas de membro inferior, como nós conversamos, atraso de ativação motora, diminuição da força, da força muscular. Vai ter diminuição da amplitude de movimento de tornozelo e pé. Também vai apresentar pressão plantar elevada e alteração do rolamento do pé. E deformidade dos pés. Então, esse é um clássico sujeito com neuropatia diabética e que nós precisamos intervir nesta população, como profissionais de saúde e do movimento. Mas hoje, qual é o tratamento para esta população? Basicamente, a Federação Internacional de Diabetes diz que essa população ela precisa avaliar o seu pé. Então, ela tem que identificar as categorias de risco para desenvolver úlcera. Ela tem que atuar de forma preventiva
nos problemas dos pés, então apareceu um calo, tratar o calo, porque o calo pode virar uma ferida. Tá com rachadura, hidratar esse pé para essa rachadura não abrir e virar uma ferida, então atuar de forma preventiva. Fazer uso de calçados terapêuticos, e aí nós temos uma gama de sapatos e palmilhas para esta população, visando sempre diminuir pontos de pressão plantar aumentada. E educação do paciente e inspeção diária. Então, o paciente é muito importante, todo mundo que trabalha com esta população, ensinar esta população a saber identificar os sintomas da polineuropatia, saber identificar se está formigando o pé, se ele está sentindo queimação, se está incomodando quando ele coloca uma meia no pé. Isso é importante ensinar a população. Checar os sapatos antes de calçar, então é um público que sempre tem que olhar o sapato para ver se não tem uma pedra, se não entrou um bicho, uma formiga, enfim, no sapato. Trocar o calçado diariamente, então não dá para ficar com o mesmo sapato. Passar hidratante nos pés e usar meia sem costura. Então, basicamente, o tratamento para esta população, que a Federação Internacional de Diabetes fala, é isso. Olha, é só isso que essa população tem que fazer. Fora isso, não tem que ser feito. Infelizmente, isso são as recomendações agora de 2017, né? Já o Grupo Internacional do Pé Diabético, que é o International Working Group of Diabetic Foot, eles preconizam que, e agora saiu um novo guideline em 2019, a partir de uma revisão sistemática que foi publicada agora em 2020, eles preconizam que o profissional de saúde que trabalha com esta população, seja o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o profissional de educação física ou fisioterapeuta, ele tem que saber avaliar muito bem o pé desta população, né? Tem que identificar fatores de risco, que são aqueles que eu já mencionei. O que é fator de risco para essa população? Ter rachadura nos pés é um fator de risco, porque a rachadura pode virar uma ferida. Calo é um fator de risco, porque o calo pode virar uma ferida. E mais do que isso, o calo indica que eu tenho uma pressão plantar aumentada naquela região. Micoses, frieira entre os dedos é um fator de risco, porque aquilo pode virar uma ferida. Então, o profissional de saúde, ele que trabalha com esta população, ele tem que saber identificar os fatores de risco. Outro fator é a inspeção. Essa população, ela tem que conseguir ter a habilidade de inspecionar o seu pé. Então, é sempre que sair, voltar, olhar o calçado, trocar as meias sempre. Então, cortar a unha de forma quadrada. Então, essa população, ela precisa olhar sempre o seu pé e se a unha está correta, enfim. Outro fator que pode modificar o risco de desenvolver a úlcera é a educação. Então, nós, profissionais de saúde, profissionais que trabalham com esta população, precisamos ensinar a essas pessoas quais são os malefícios, quais são as causas da neuropatia, como prevenir. Isso tudo, sempre os guidelines, o Grupo Internacional de Pé Diabético sempre preconizou e cada vez mais continua. Só que agora, em 2020, eles inseriram que fazer exercício de fortalecimento para os pés é importante para essa população também. Apesar de ter uma baixa qualidade da evidência, o que é baixa qualidade da evidência? É que, nesta revisão sistemática, identificou-se que o profissional de saúde saber os fatores de risco, o paciente inspecionar seu pé, a educação do paciente e fazer exercício para os pés, ainda tem uma baixa evidência que isso vai fazer com que ele não desenvolva a úlcera. Mas já tem evidências para isso. O fato de ter baixa evidência só mostra pra gente que em 2020 a gente ainda precisa de muito mais estudos mostrando que essas orientações ou esses procedimentos, eles vão fazer com que a gente diminua o número de amputações nessa população.
Quando eu falo número de amputações, eu já extrapolei, porque na verdade o que a gente quer é diminuir a úlcera, a ferida. Porque depois que a ferida acontece, depois que tem a úlcera no pé, a chance de amputação aumenta. Então a gente quer nem chegar na ferida, né? É isso que nós almejamos. Mas já que podemos inserir um programa de exercícios, quando insere um programa de exercício nessa população com neuropatia diabética, lembrando que eu estou falando daquela alteração lá no pé, o que pode acontecer? Esse estudo mostra pra gente, esse estudo de 2008, fez exercícios de descarga de peso em pessoas com neuropatia diabética, né? É um ensaio clínico. Aqui ele tem o protocolo dos exercícios dele, que tinha nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Esses níveis progrediam a cada 4 meses. E aí alguns exemplos vocês depois podem dar uma olhadinha. Então tinha exercícios de mobilidade, exercícios de equilíbrio, exercício de força. Então ele até chamou que é um protocolo de força das pernas e equilíbrio. E depois de um período de exercícios, o que eles observaram? Que a população que fez o exercício, tinha um grupo controle, um grupo que não fez nada e um grupo que fez exercícios, aumentou em 14% o número de passos, porque essa população ela é uma população que anda mais devagar, porque não sente o pé, não tem força, tem atraso da ativação da musculatura, tudo isso que eu já falei para vocês anteriormente. E quem fez exercícios aumentou até em 14% o número de passos. E o grupo controle, que é aquele grupo que não participou do programa de exercícios, em 6 meses reduziu 6% o número de passos, e em um ano, né, que era o final do programa, lembra que a progressão era a cada 3 meses, eu falei 4, eram 3 meses, diminuiu até 13%. Então, o que esse estudo mostra pra gente? Que sim, quem faz exercício melhora esse aspecto, que foi o número de passos. O número de passos a gente até faz uma inferência na independência funcional, né, das pessoas. E quem não fez exercício diminuiu, mostrando então que o exercício é benéfico para esta população. Este outro estudo foi quis ver o efeito de 12 semanas de Tai Chi Chuan na modulação neural. Então, as pessoas com diabetes, gente, vocês vão ver que eu falo às vezes paciente, pessoas, clientes, é porque essa nomenclatura ela vem sendo bem questionada. Então a gente já não chama mais pacientes, são pessoas com diabetes, é o que hoje pede para chamar para esta população. Em alguns casos pode chamar cliente também, então fica meio confuso, tá? Então essas pessoas com diabetes faziam 3 vezes por semana exercícios de Tai Chi Chuan. Depois vocês podem pegar o artigo, ele mostra quais eram os exercícios e quais foram os resultados. Esse aqui é um estudo, a única coisa que eu levaria em consideração que é um estudo não randomizado, então todo mundo que chegou foi, então ele não tem um grupo controle, ele não tem um grupo para uma randomização. E o que ele observou? Que depois de 12 semanas de exercício, houve um aumento da velocidade de condução nervosa do grupo controle, ou seja, aqueles nervos que estavam com uma atividade reduzida. Houve um aumento em quem fez exercício e não aconteceu isso em quem não fez nada, no grupo que não fez nada. E também no grupo que fez as 12 semanas de Tai Chi Chuan teve melhora nos níveis da glicemia. Lembrando que a hiperglicemia, o aumento da glicemia, traz alterações devastadoras para esta população. Então, além da medicação, além do uso da insulina, que é para diminuir a glicemia, fazer Tai Chi Chuan, conforme esse estudo mostra para a gente, diminuiu também os níveis de glicemia. Então, trabalha ali como um auxiliar neste aspecto. Esse outro estudo quis ver se um programa de exercício podia modificar a história natural da doença. Qual é a história natural da doença da neuropatia diabética? É piorar. É cada vez mais diminuir a sensibilidade, é cada vez mais essa pessoa diminuir a amplitude de movimento, é cada vez mais essa pessoa ter diminuição da força muscular, é cada vez mais
perder o equilíbrio. Então, esta é a história normal da doença. A gente sempre sabe que ela é progressiva. Então, será que um programa de exercício pode mudar esse rumo da história da doença? Então, era um programa de exercício aeróbio, 4 vezes por semana. Eles faziam de 50% a 85% exercício aeróbio, de 50% a 85% da frequência cardíaca, e foram acompanhados por 4 anos. O que eles viram? Que sim, que o grupo que fez exercício teve uma diferença no delta da velocidade da condução nervosa. Então, o delta é a soma dos valores, né? Então, a velocidade de condução nervosa do grupo intervenção teve uma modificação positiva. Já no grupo controle, o grupo que não fez nada teve uma diminuição da percepção da sensibilidade vibratória, ou seja, piorou. Eles começaram a não sentir a vibração, e o grupo controle também piorou no desenvolvimento da polineuropatia diabética. Ou seja, pode ser que aumentou os sintomas de quem não fez exercícios, pode ser que aumentou a dor, essa população sente dor neuropática, pode ser que aumentou a dor. De um modo geral, o que isso quer dizer? Nós não tivemos muitas alterações no grupo intervenção. Não tiveram com o programa de exercícios dessa forma. Mas quem não fez nada piorou tanto na sensibilidade vibratória quanto nos sintomas da polineuropatia, o que não aconteceu com o grupo que fez exercício. O estudo é bem claro que não quer dizer que quem fez exercício melhorou, mas quem não fez está pior do que quem fez. É como se tivesse estabilizado. Quem fez exercício se manteve estável durante esses 4 anos. A conclusão desse estudo é que sim, que um programa de exercícios aeróbios pode modificar o curso da doença, pois quem não fez exercício piorou e quem fez se manteve estável. Então, quer dizer que essa doença, sim, ela é progressiva e o exercício consegue amenizar a progressão da doença. Este outro estudo, também de aplicação de exercício aeróbio e vendo as funções neurais, a função do nervo nesta população, foi de que forma? Era um programa de exercício aeróbio 3 vezes por semana, que não era de 150 a 300 minutos por semana. Era um exercício aeróbio de 40% a 60% da frequência cardíaca durante 8 semanas. E o que eles observaram? Que quem fez exercício, que não houve diferença nas variáveis antropométricas, tanto do grupo controle como do grupo intervenção, durante 8 semanas, e as variáveis eram circunferência do quadril, circunferência da cintura, o índice cintura-quadril. Então, quem fez exercício e quem não fez durante 8 semanas estavam da mesma forma. Mas o grupo intervenção melhorou a condução nervosa. Então, depois de uma avaliação eletroneuromiográfica, o disparo neural de quem fez exercício estava melhor de quem não fez. E uma coisa interessantíssima desse estudo é aqui a graduação da neuropatia. Antes de iniciar o estudo, eles tinham 46% dessas pessoas eram consideradas neuropatas leves e 53% moderados, o que dá 100%, né? Depois de 8 semanas de exercício aeróbio, o que eles observaram? Que teve uma modificação. 25%, o que era 46%, passou a ser 25%, ou seja, eles diminuíram os sintomas, porque se basicamente a gente gradua o paciente neuropata em leve, moderado ou grave pelos sintomas da neuropatia. É se ele sente ou não o monofilamento, é se ele sente ou não a vibração, é se ele tem formigamento ou não. Então, são pelos sintomas. Então, o que eles puderam observar? Que diminuiu o número de pessoas leve, ou seja, eu tenho gente que começou a não ter mais sintoma. Isso eu posso dizer, então, que eles não têm mais os sintomas da neuropatia. Eles podem ser neuropatas, mas eles não têm mais os sintomas da neuropatia.
E quem tinha 53% era moderado, depois de um programa de exercício, eles só encontraram 12% de pessoas com moderado. Pode ser que alguns desses que eram 53 viraram aqui leve, ou pode ser que alguns desses 53 foram para sem sintomas. E também aqui a mesma coisa. Os que eram leve, pode ser que viraram sem sintomas. Se vocês forem somar, isso aqui não dá 100% e os autores não explicam pra gente. Aqui sim a gente sabe que antes 100% da população era leve e moderada. Mas aqui não, e aí é uma crítica ao estudo. Esse outro estudo quis ver o efeito do exercício também nos sintomas neuropáticos, ou seja, saber se tinha sensibilidade vibratória, térmico, tátil, sintomas de polineuropatia como formigamento, queimação, e nas funções nervosas também. Tinha tanto o exercício aeróbio como o exercício de força, e eram esses os exercícios de força que foram feitos, e foram feitos durante 10 semanas. Aqui é o programa de exercício, então, na semana 1, 2 vezes por semana era aeróbio e 1 vez por semana era o exercício de força, todos com 10 repetições. Então, foram 3 vezes na semana, né? 2 de aeróbio e 1 de força. Na segunda semana, ficou 1 de força, 1 de aeróbio, perdão, 1 de força com 10 repetições e 1 de força com 15 repetições, também 3 vezes na semana, e assim sucessivamente, chegando à 10ª semana, com 2 vezes por semana faziam 50 minutos de exercício aeróbico, 70% do VO2 máximo, e 2 vezes na semana faziam exercício de força com 20 repetições. Tá? Esse era o protocolo de exercício. E o que eles observaram? Que quem fez exercício melhorou os sintomas da polineuropatia, e aí, a partir de um daqueles questionários que eu comentei com vocês, o MNSI. Diminuição da hemoglobina glicada, a gente sabe que a hemoglobina glicada é um ótimo fator para dizer se é diabético ou não, então acima de 5 é considerado pré-diabético, acima de 6 já com diabético. A hemoglobina glicada, ela é uma média dos últimos 3 meses, né, da glicemia, então é um bom exame diagnóstico. Então teve diminuição. E melhora na percepção da dor também, quem fez exercício. Outro dado interessante, lembra que a gente tem alteração neural, né? A neuropatia, ela afeta o nervo periférico. E aí, o que eles observaram? Que quem fez exercício aumentou fibras nervosas cutâneas. E aí, lembra que se ele não consegue sentir o pé tocando no chão, ou se ele não consegue sentir quando toca o monofilamento, se ele não consegue sentir a pedra dentro do sapato, ou se tá calor e a pessoa tá lá com o pé no asfalto quente, e você fala, nossa, sai daí, esse asfalto tá quente. Ela fala, não tô sentindo nada. É porque os nervos cutâneos, né, os nervos ali próximo à pele, não estão funcionando direito. E depois de um programa de exercício, aumentou o número de nervos cutâneos. Então, o que pode favorecer a melhorar a sensibilidade dessas pessoas. Além de, claro, né, o estudo não viu, mas se é um programa de exercício de força, provavelmente eles tiveram melhora da força muscular. Mas mostrando que fazer exercício de força não está diretamente relacionado a só melhorar a força. O exercício de força também melhora a sensibilidade nesta população. Mais uma proposta que nós temos é fazer exercício específico para os pés. O que eu apresentei para vocês até agora são exercícios globais, né? Exercício aeróbio, exercício de força global, exercício Tai Chi Chuan, né? Uma técnica, enfim. Mas e quando faz exercício especificamente para os pés? A gente sabe, como eu comentei, que essa população tem alteração musculoesquelética de membro inferior e diminuição da amplitude de tornozelo e pé. E fazer exercício especificamente para os pés, sim, aumenta a força muscular de tornozelo e pé e também aumenta a amplitude de movimento, e a gente tem uma boa literatura mostrando isso pra gente. Quando a gente fala de pressão plantar elevada e deformidade dos pés,
Em relação à deformidade dos pés, eu já vou adiantando para vocês. Deixa eu botar aqui um marcador. Não, o exercício não consegue modificar muitas deformidades, como eu falei para vocês, dependendo do nível da deformidade, é cirúrgico, mas sim, nós conseguimos. Deixa eu mudar aqui de novo. O exercício para os pés faz mudanças no rolamento do pé e na pressão plantar durante a marcha. Sim, melhora, fortalecer o pé melhora a pressão plantar. E fortalecer o pé também melhora parâmetros espaço-temporais da marcha, como velocidade da marcha e número de passos. E a gente viu também que exercício global também é capaz de melhorar tanto a velocidade da marcha quanto o número de passos. Deixa eu voltar aqui para o meu ponteiro. Certo. E aqui eu vou mostrar para vocês, então, uma pessoa que participou de um dos estudos do laboratório do qual eu faço parte, com um programa de exercício para os pés, e como é antes e depois de 12, a marcha, de forma qualitativa, tá? Antes e depois de 12 semanas de exercício para os pés. Então, aqui o paciente andando como ele anda, uma velocidade lenta. A estratégia de quadril, a gente consegue observar bem aqui, ele faz essa flexão de quadril elevada para não tropeçar, porque aqui o tibial anterior não está funcionando. E depois de 12 semanas, uma marcha com uma velocidade maior. Claro, a gente não teve muitos benefícios ainda no quadril, mas a gente já vê que ele tem uma independência funcional, tem uma marcha mais próximo do normal. E aí venho trazer para vocês os dados preliminares do meu estudo. Então, eu estudo exercício para essa população, mas a ideia é que essa população ela consiga autogerenciar, né, os cuidados com os pés, e dentre os cuidados com os pés é fazer exercício para os pés. Então, a gente já tem essa visão de que não dá só para ficar na fisioterapia ou com um profissional de educação física. Esse paciente precisa saber manejar esse pé. Então, nós criamos uma cartilha de exercícios. Essa cartilha ela possui 6 exercícios especificamente para os pés. Então, tem um primeiro exercício que é de eversão e eversão, basicamente, que é para fortalecimento dos eversores e inversores. Depois, uns exercícios de abdução dos dedos, que é para fortalecimento dos intrínsecos do pé e dedo. Um exercício que a gente chama de dedilhar, que é dedo hálux e dedinho, né? Dedo mínimo e dedo máximo. E também para os intrínsecos do pé e dedos. Um exercício de garra, né? De agarrar, que também para os intrínsecos do pé. Exercício para o tibial anterior e aqui para panturrilha, gastrocnêmio e sóleo de elevação. E qual é o que nós queremos com isso? Então, é um programa de exercício simples, básico, que a pessoa consegue fazer em casa, basicamente para as principais musculaturas, os intrínsecos dos pés e 2 grupos grandes musculares do tornozelo. Então, tenho 4 para os intrínsecos e 2 para tornozelo. Aqui um vídeo mostrando para vocês, então, a gente ensinando. A primeira sessão, o sujeito ele faz com a gente no laboratório, ensina como faz o exercício. Então, aqui, a abdução do hálux. E percebam que, como é a primeira vez, né, não tem muita noção, a gente dá orientação de como deve ser. Aqui, já com a abdução do segundo ao quinto dedo, um pouco melhor. É mais fácil de realizar, isso é só um exemplo para vocês verem. E aí, o que nós temos? Então, eu tenho já um grupo, o estudo não acabou, ainda está em andamento, mas eu já tenho 20 sujeitos que participaram desse estudo. E o que nós conseguimos observar em biomecânica? Eu tenho dados clínicos também, mas eu trouxe para vocês os dados biomecânicos. Que uma análise sagital, né, flexão e extensão, então, da marcha, do primeiro meta, então, aqui, né, do primeiro meta,
na região entre o hálux e o primeiro meta, a gente conseguiu observar que teve um aumento de 3 graus da amplitude de movimento. Então, aqui essa linha azul, deixa eu botar uma ponteira vermelha. Essa linha azul mais clara foi antes de 8 semanas de exercício e a linha azul escura depois de 8 semanas de exercício. Então, lá na fase de propulsão, daqui para trás é a fase de apoio da marcha, daqui para frente é a fase de balanço da marcha. Então, bem na fase de propulsão, que realmente é onde eu preciso do primeiro meta, nós tivemos um aumento de 3 graus, aqui 3 graus da amplitude de movimento. O que mostra pra gente que sim, o programa de exercício, então, conseguiu melhorar a amplitude de movimento. Lembrando que eu falei para vocês que essa população tem diminuição da amplitude de movimento de tornozelo e pé, e aí especificamente na região do primeiro metatarso. A gente faz uma inferência que essa amplitude de movimento pode ter melhorado tanto pela uma mobilidade articular, quanto pelo aumento da força muscular, já que são exercícios de fortalecimento muscular. Quando a gente vai para a região do médio pé, a gente teve uma diminuição da amplitude de movimento do médio pé um pouco antes da fase de propulsão. Aqui é mais ou menos 55% da marcha, mas é bem próximo da fase de propulsão. E aí existe um mecanismo biomecânico chamado Joint Lock-on Mechanism, que diz que quando eu ataco o meu pé no solo, ou seja, eu apoio o calcanhar no solo, eu tenho que ter um pé mais flexível. Mas na fase de propulsão, o médio pé é mais flexível, né? Mas na fase de propulsão, eu preciso ter um médio pé mais rígido, que é para fazer um braço de alavanca maior e eu conseguir propulsionar. Eu conseguir levantar o pé do solo. Então, a gente viu que esse programa de exercício proposto por 8 semanas com uma cartilha de exercício fez com que durante a fase de propulsão, o médio pé estivesse mais rígido, o que é benéfico, pois é nessa hora que eu preciso aumentar o braço de alavanca para propulsionar. Se eu não consigo aumentar esse braço de alavanca, o que vai acontecer? Provavelmente eu vou tropeçar e cair. Então, esse também é um dos dados positivos que nós já temos para esta população após um programa de exercício, especificamente falando da marcha. E quando eu falo de retropé, né, calcanhar, nós não tivemos mudanças, teve até uma mudança de 1 grau de aumento da ADM, mas basicamente, azul claro e azul escuro, essa população basicamente ficou igual, mostrando que ainda para este grupo, talvez só 6 exercícios, lembrando que dos 6, só 2 eram para tornozelo especificamente, que era para o tibial anterior e para gastrocnêmios e sólios, ainda não teve benefícios, mas a gente já tem benefícios em outros segmentos do pé, como no antepé e no médio pé. Então, de um modo geral, essa população precisa fazer exercício? Sim, a gente sabe, então, que fazer exercícios, sejam eles globais ou específicos para os pés, mas, especificamente, os globais, eles vão fazer com que haja uma diminuição do índice glicêmico, o que é excelente, é isso que a gente quer nesta população. E a velocidade de condução nervosa, também os exercícios globais mostram que já melhora, que tem uma melhora na velocidade de condução nervosa. Tanto para os exercícios globais quanto para os específicos dos pés, o que a gente sabe? Que já tem melhora na severidade da neuropatia. Então, se eu aplicar um questionário de neuropatia, aqueles que eu apresentei para vocês lá no início, antes e depois de um programa de exercícios, tanto global como específico para os pés, eu tenho melhora na severidade da neuropatia. E os dois também apresentam melhora na velocidade da marcha. E essa velocidade da marcha, claro, influenciada pela força muscular. E um programa de exercícios específico para os pés, isso não é encontrado num programa geral, mas em específico tem diminuição da pressão plantar e aumento da amplitude de movimento de tornozelo em pé. Então, assim, independente do programa de exercícios que vocês forem escolher para esta população, há sim muitos benefícios.
Eu quero agradecer vocês, esse tempinho que ficaram me ouvindo. Eu peço desculpas pela voz, mais uma vez, que está anasalada, porque eu estou bem gripada. Mas qualquer dúvida sobre isso, este é o meu e-mail, podem mandar e-mail. Acho que o professor Everton também pode fazer essa ponte. Eu espero que vocês se debrucem a estudar mais sobre os benefícios do exercício nesta população e, mais do que isso, saber quais são as alterações que essa população apresenta, tanto clínica quanto biomecânica, para vocês conseguirem aí montar um protocolo de exercícios que beneficie esta população. Muito obrigada, um grande abraço, sucesso para todos vocês.